Estamos de volta com Revista Educativa. Estou recebendo aqui nos estúdios o nosso colunista Rodrigo Bonetti, nosso psicólogo, falando a respeito de comportamento humano. Hoje, a gente inclusive vai falar sobre uma pressão que eu acho que todo mundo sofre um pouquinho, que é a questão de cumprir as etapas da vida, vamos dizer assim. A expectativa de vida das pessoas mudou. Nós tínhamos uma expectativa de vida na época dos nossos pais de 40, 50 anos, e hoje já passa dos 70, 75, até 80 anos se comenta para as próximas décadas. E aí, a mudança da cultura também com isso, né? E antigamente os jovens entravam na faculdade para ser doutores, iam estudar nos grandes centros com 14, com 16 anos, e hoje, quando acontece uma situação assim, é um caso que vira de repercussão internacional, como aquele jovem de 14 anos que passou em medicina, tirou uma nota excelente no Enem, e a família teve que entrar na justiça para ele poder estudar. Hoje ele é considerado um gênio precoce, praticamente, né? Apesar de ter toda a questão do mérito, de ser estudioso. E daí, quando a gente vê uma situação dessa, eu me sinto o cara mais idiota do mundo, porque com 14 anos eu tava no ensino médio, já não tenho certeza se eu estava no ensino médio, mas assim, a questão da faculdade estava bem distante ainda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos nossos ouvintes. E olha que coisa extremamente interessante, Álvaro. Porque é justamente essa questão, né? Você falou em relação do vestibular, os jovens hoje já vivenciam uma angústia tremenda, porque eles têm que fazer a escolha num período da vida deles que eles ainda estão pensando quem são. Estão se descobrindo a parte corpórea, se conhecendo frente aos sentimentos, ampliando a visão deles, né, seja no sentido amoroso, a própria questão do comércio, trabalho, tudo isso passa a entrar como pauta. E aí surge um caso de um adolescente que aos 14 anos ele consegue já estar ingressando em medicina, não é qualquer curso, e ele passa já a ter desenhado, né, ou pelo menos iniciado o desenho de uma parte muito importante da vida dele. E isso não é um fator isolado, né? Nós temos hoje jovens, e cada vez mais a mídia tenta pregar isso com bastante intensidade, jovens antes dos 30 com uma fortuna muito grande. Se você pega e lê revistas que trabalham necessariamente com negócio, né, pessoas que são empreendedoras, a ideia básica hoje das revistas é essa: trazer exemplos de jovens que aos seus 25, 20, 18, alcançaram seu primeiro milhão. Isso. Hoje o encontro com Fátima Bernardes estava falando justamente de um caso de um adolescente que criou uma máquina de impressora que ela faz a impressão de braille. E aí a gente entra neste ponto, né? O quanto nós estamos sendo levados à ideia de que eu preciso estar alcançando o meu ápice com os 30 anos de idade. Os gênios virtuais, por exemplo, né, que criam uma app, vendeu por 1 bilhão para o Google. Oh, meu Deus. Quem dera eu ter inteligência para isso. Né? E aonde cabe? Mas olha. Quando você vê o seu lerite, você se frustra. Fala, poxa vida, onde eu errei no meu passado. E olha como você associou, né, Álvaro? Quem dera eu ter a inteligência. E é esta a ideia mesmo que vem associada. Bom, se eu não conseguir aos 30 anos ter tudo isso, quer dizer que eu sou extremamente incompetente. Eu sou um fracassado. Sou um fracassado. E isso vem muito forte. Eu tenho atendido bastante casos de mulheres que agora chegam aos seus 30 anos e automaticamente não casaram, não tem planejamento de ter filhos ainda, um sonho, mas não tem, né, não tem estruturação financeira ainda, a própria ideia de relacionamento ainda não está firme o suficiente para ingressar no planejamento de um filho, e passam a se ver como pessoas extremamente incompetentes, porque elas deveriam, frente a uma ideia ainda muito utópica, social, e frente a uma cobrança pessoal, principalmente, estar realizadas neste momento da vida. A gente tem que engolir a ideia mesmo de que os 30 são os novos 20 anos, porque senão pira mesmo, né? O viés é totalmente contrário, né? Nós temos uma expectativa de vida cada vez maior, né? Então a nossa ideia de vida ela aumentou consideravelmente. Nós pensarmos com uma expectativa de vida até os 60 anos, os 30 chega na metade. Sim. Né? Hoje nós temos a expectativa de 80 anos, os 30 ainda nem está próximo da metade, né? São 10 anos ainda para chegar à metade da sua vida. E cada vez mais outras situações passam a ser diferentes. Você estuda muito mais tempo, então você ingressa no mercado de trabalho bem mais tarde do que os nossos pais, avós ingressaram. Fica na casa dos pais mais tempo. Fica na casa dos pais, porque hoje você comprar um terreno cada vez, né, está mais difícil financeiramente. Aqui em Toledo que o diga, né? Os próprios trabalhos, né, você precisa
tem um ganho que você vai fazer com que te favoreça isso com um tempo razoável, né? Com os seus 40 anos, para você começar a ter uma ideia de estabilidade. A ideia de carreira hoje você precisa estar sendo montada também, e isso demanda um certo tempo, porque cada vez a concorrência ela é muito maior, né? Nós temos, se a gente for pensar só na minha profissão, em psicólogos sendo formados e jogados ao mercado a todo tempo, são milhares de psicólogos, tem que são... ralar para conseguir um lugar ao sol, né? Você precisa se dedicar muito naquilo que você faz, e a sua atenção e energia precisa estar focada nisso, né? Então como é que você vai ter todos os outros âmbitos, né? Relacionamento, filhos, casa, carro, viagens, nós estávamos falando de viagem para Paris, né, para a China. Essas coisas elas precisam ser conquistadas ao passar do tempo. E isso precisa estar muito claro, né? A nossa cobrança ela precisa ser mudada, porque a gente tem uma ideia assustadora de pessoas que estão trazendo, né, ficando doentes, né, patológicas, justamente por essa ideia de uma necessidade urgente de conquistar. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Revista Educativa. Falar da família também, né? A pressão que os pais exercem. Estamos de volta. Estou conversando com o Rodrigo Bonetti a respeito das expectativas nossas frente à vida. E sobre uma mudança de cultura, né, em que as pessoas estão saindo cada vez mais tarde de casa, conquistando as coisas, demorando mais tempo para conquistar o mercado de trabalho, a independência financeira. Eu queria falar sobre a família. A família exerce um papel importante nessa questão, porque tem muitos pais que pressionam para isso e fazem o contrário também. Alguns pais, mães principalmente, que querem segurar o filho mais tempo em casa. Quando antigamente o limite era 18 anos para você cuidar da sua vida, né? Com toda certeza, Álvaro. A família é sempre a base de tudo, né? E precisa ser pensado com muito cuidado, né? A ideia de ser pai e ser mãe nunca foi uma tarefa e nunca vai ser uma tarefa fácil. Sim. Esse momento da vida eu começo a pensar, e a ideia que eu postulo é que nós estamos buscando nos tornar o que a gente nem sabe o que é. Essa parece ser a ideia básica. A família ela entra diretamente ligada porque ela passa a ser um ponto extremamente importante. É o primeiro contato de socialização que o ser humano tem e é o pilar de apoio para eu me tornar aquilo que eu gostaria de ser. E precisa ser algo visto como realmente essa ideia, né? Alguém que possa estar ali disponível para que eu possa me tornar aquilo que eu realmente escolha, no meu tempo, no meu momento, e vá em busca daquilo que me traz prazer. Nós estamos hoje numa busca desenfreada e parece todo mundo muito louco para chegar a algo que ninguém faz a mínima ideia do que seja. A impressão é justamente essa, parece uma boiada saindo em disparada e indo em busca, porque você precisa se tornar alguém. Sim. Essa é a palavra-chave, né? Seja do mercado, seja da família, você precisa se tornar alguém. Se tornar alguém quem? O que é se tornar alguém, Álvaro? Pois é. É a pergunta que eu faço para todos os meus ouvintes, né? O que é ser se alguém? Tornar alguém? E essa Nós é a já fala nascemos máxima. alguém, né? Perfeito, né? O que faz você ter dinheiro faz você ser melhor? Eu acho que em alguns momentos não passa nem perto disso. Nós temos exemplos clássicos, né, de pessoas que têm muito dinheiro e que são, enquanto pessoas, são pessoas extremamente... chega a dar vergonha só de pensar no que elas fazem, né? E nas ações que elas realizam com também, os outros, ou são infelizes também. Então, tem um amigo que falava a respeito disso. Tô chegando, tô com 37 já, né? Não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei assim, mas para consolar a gente fala, mas eu ouvi falar que a vida começa aos 40, né? E aquela história, eu tô nessa, né? De que os 30 são os novos 20, porque realmente demora mais tempo, né? E tem muito a ver com algumas escolhas, claro, que a gente faz, mas com toda uma questão estrutural, cultural, onde você está situado, né? Por exemplo, eu antes de ser jornalista, que sempre foi meu sonho, eu fui funcionário público e foi um dia que eu decidi largar isso para seguir a minha carreira de jornalista. Então são escolhas que a gente faz também, mas que eu fiquei sabendo recentemente que se eu tivesse na função que eu estava como funcionário público, eu estaria ganhando bem mais que hoje.
Mas foi uma escolha que eu fiz lá atrás, né? E talvez eu estaria mais infeliz, então a gente não pode sofrer com isso também, né, Rodrigo? Tem que ter muita personalidade para fazer essas escolhas, né, Álvaro? Para ser nós mesmos, você precisa ser muito corajoso. É verdade. Não é fácil viver o que nós somos. Não é fácil ser Álvaro Soares. Não é. Cada um sabe a alegria e a tristeza de ser quem é. Essa é a ideia. E aí, quando a gente trabalha em relação a essa perspectiva do que chegar, e quando você comentou em relação ao da família, e eu pontuo também a própria ideia da sociedade, né, do embutir no jovem, o que ele espera desse jovem hoje. Nós trabalhamos hoje muito com a educação francesa, que traz a ideia de que você precisa proporcionar ao teu filho para que ele se conheça e você poder dar a ele equipamentos, né, ferramentas para que ele se construa diante daquilo que ele busca ser. Certo. Obviamente, valores são muito importantes, né? Você cultuar a importância que o outro tem em relação a você, ao pensamento frente a você mesmo, a natureza, né? Nós estamos cercados hoje de falar de meio ambiente é algo extremamente conturbado. Mas permitir que o indivíduo saiba e vá em busca daquilo que ele quer. E isso não tem tempo. Nós temos que tirar muito essa ideia cultural embutida de que eu preciso conquistar as coisas quantificadamente. Aos 5 anos eu preciso já ter aprendido tal e coisa, porque senão eu sou taxado como um retardado. Né? E eu estou usando essa palavra... mais de um ano para começar a andar, né? A família já começa a botar pressão, né? Perfeito. Tem uma tia que já chama de criança de retardado. E eu usei essa palavra justamente para né? trazer intensidade nisso. É esse o ponto, né, Álvaro? Então, se aos 10 anos, né, imagina essa criança não sabe andar de bicicleta, meu Deus do céu, não sabe jogar bola, nossa, o que essa pessoa sabe fazer? Né? Então, esse passa a ser o ponto. Se chegou aos 17 anos, não passou no vestibular, ela comete suicídio. Porque o futuro dela tá acabado. No Japão tem muito isso, né, Rodrigo? Tem muito isso, Álvaro. Porque a pressão lá diz que é uma loucura, assim, dos pais em cima dos filhos, e daí acontece muito suicídio em função disso, né? Mas nós temos isso muito forte. No Brasil isso vem sendo implementado de uma maneira muito presente, Álvaro. Nós temos vários casos hoje de relatos de, principalmente, pais de famílias que acabaram perdendo o emprego, foram demitidos dentro das suas funções e não conseguia se ver em outra ação. E passaram a usar do único artifício, talvez naquele momento que parecia ser viável, que era o suicídio, como uma forma de ação. Então, isso passa a ser extremamente prejudicial para a sociedade, para a pessoa principalmente. Né? Então, precisa ser revisto com o máximo de urgência. Ok, Rodrigo, deixa o telefone da clínica, o pessoal que quiser entrar em contato, também o endereço. Segue ali próximo do terminal urbano, só que é um pouco mais para frente, né? Do que o endereço antigo. Agora nós estamos uma quadra mais para frente. Então, uma casa branca ali. Isso, branca, uma casa branca. Aos fundos do terreno, assim, é a Clínica Viver Mais. Né? O telefone ainda continua o mesmo, é o 3054-1112, 3054-1112, Rua Barão do Rio Branco, 2160. Tá ligando ali, a Isabel, que é a secretária, vai informar certinho como chegar lá. Ok, para o WhatsApp você pode mandar mensagens, sugestões para o Rodrigo, né? Temas de outros programas, 99316221, 4599316221, ou através dos nossos telefones, 3277-4020, 9813-3822. Obrigado, Rodrigo, até semana que vem. Muito obrigado, Álvaro. Nascer horrendo, triste, cego e louco, sem mãe, sem pai, sem fé, sem nada, um pouco de lama abandonada.